Ora bem, o que eu fiz a partir daqui, portanto, o exercício que eu me propus foi agora fazer aqui algumas simulações para, neste caso, a economia cabo-verdiana, com base naquilo que tem sido a sua evolução muito recente e as projeções que o FMI faz para Cabo Verde nos próximos anos. Temos aqui então, isto é de abril de 2020, portanto já se percebia que o Covid era uma realidade, mas ainda há aqui muita especulação, né? Portanto, à medida que o tempo foi avançando, agora em setembro, temos muito mais informação. Infelizmente, estes são os dados que temos. Se calhar até felizmente, no sentido em que, enquanto o FMI já fez novos relatórios para outras economias, não considerou tão necessário fazer para Cabo Verde. E Cabo Verde, de facto, olhando para estas projeções de abril, são invejáveis. Nós vemos aqui, de facto, uma descida da dívida nos últimos anos, lenta, gradual. A previsão na altura seria uma dívida de 118, neste momento a dívida já está em 126, a previsão do FMI, portanto, fora do tal relatório. E o FMI previa uma descida da dívida para os próximos anos, e o que eu estava a dizer, o ser invejável é isto, é com esta taxa de crescimento do PIB que é notável ao longo deste período. Portanto, na altura, se descontarmos aqui o problema Covid-19, de facto a economia de Cabo Verde estava numa trajetória notável de crescimento e de consolidação das contas públicas, que aliás é relativamente aplaudida pelo FMI no seu relatório. As taxas de juros apontadas pelo FMI eram relativamente baixas, isto não são verdadeiramente taxas de juros. Aqui o problema é, quando nós queremos calcular juros, normalmente temos que ir buscar os juros médios, que no fundo que estão associados a diferentes tranches de dívida com diferentes maturidades negociadas em diferentes fases. É difícil normalmente dizer qual é a taxa de juro da dívida. Nós temos que calcular uma taxa de juro média. E então o que eu fiz aqui um exercício de ir buscar o peso dos juros cabo-verdianos no seu PIB e considerar que isto poderia representar a média dos juros pagos da dívida. Normalmente o que eu faria era pegar nos juros cabo-verdianos e dividi-los pelo nível da dívida e encontrar os juros implícitos. Aqui é como se eu estivesse a assumir que a dívida está a mais ou menos a 100% do PIB e estou a assumir esta taxa de juro ou este montante como passível de representar uma taxa de juro. Só aqui um parênteses para dizer, se eu conseguisse converter isto, e consigo, mas se eu conseguir converter isto em unidades de escudos cabo-verdianos portanto, em termos de um valor, e dividir pela dívida em escudos cabo-verdianos, a taxa de juros que eu iria obter ainda era melhor, ainda era mais baixa e, portanto, ainda era melhor para esta boa performance da dívida. Eu escolhi trabalhar com uma taxa de juros que é provavelmente mais alta, mas que na mesma tão distinta do crescimento económico e mais baixa que o crescimento económico, já dá aqui uma situação sustentável de resolução das finanças públicas, mantendo este cenário, evidentemente. Outra coisa que é visível aqui é também aqui um saldo primário muito bem comportado, a crescer aqui um pouco, mas sem grandes percalços, é um saldo relativamente baixo. Isto já não será verdade este ano, não é? Provavelmente haverá aqui um déficit, mas, mais uma vez, se esse déficit for pontual, terá aqui algum efeito de acumulação da dívida, mas uma vez a economia recuperando este caminho, a consolidação das finanças públicas parece estar no bom caminho. A inflação também é relativamente baixa, portanto não é com a inflação que vamos pagar a dívida aqui, não é? A inflação está bastante controlada. Cabo Verde, eu diria, olhando para estas projeções do FMI, tem tudo aquilo que um país dito economia avançada, classificado como economia avançada pelo FMI, gostaria de ter. Ora bem, então eu a partir daqui fiz alguns cenários em que assumo aquilo que é mais ou menos assumido ali em cima, uma taxa de crescimento do PIB média de 5%,
uma taxa de juros de aproximadamente 2,5%, que é o que aparece por aqui, em média, e um saldo primário próximo de zero. Portanto, aqui a capacidade de controlar o saldo primário. Considerar aqui 1 não altera muito. Este rácio é tão decisivo para o exercício que eu me propus fazer, que de facto não é muito decisivo ter aqui 1 ou 0. Depois fiz aqui uma situação inversa. Portanto, partir do valor da dívida que neste momento o FMI estima será o valor verificado este ano para Cabo Verde. Utilizei aqui o cenário próximo das projeções do FMI em abril, portanto, antes de se ver outros efeitos do Covid. E depois comecei aqui a fazer simulações. Esta, no fundo, entraria em linha de conta com uma situação em que o crescimento cai e o que sobe, de facto, é a taxa de juro em resultado da Covid. O que é que pode acontecer? Neste cenário, a taxa de juro continua baixa, mas o crescimento cai em resultado da Covid. Temos aqui déficit. O que é que aconteceria? E neste cenário, a taxa de juros mantém-se mais ou menos nos mesmos níveis, cai um pouquinho, o crescimento cai em resultado da Covid e o Estado terá que ter aqui algum déficit e, portanto, terá que financiá-lo. Ora bem, e vocês têm aqui as diferentes simulações que nos aparecem. Portanto, estas simulações são a 1, 2, 3 e 4. Portanto, simulação 1, projeções do FMI, 5, 2,5. Simulação 2, o caso grave, no caso em que a Covid inverter completamente a situação que se está a verificar agora, o crescimento cai, mantém-se positivo, mas cai em relação à previsão e a taxa de juros aumenta, por falta de fontes de financiamento, por aumento do déficit, pelo que quisermos considerar. Reparem que é este cenário aqui, laranja, já vamos falar sobre eles. No terceiro cenário, taxas iguais e déficit público. E, desculpem, é aqui o acinzento. Portanto, o segundo cenário é a laranja, o terceiro é a cinzento e o quarto cenário é a amarelo, em que nós temos uma diferença novamente entre taxa de crescimento e taxa de juros e temos déficit. Ora bem, o que é que nós retiramos destas simulações? Nós vemos que, portanto, se de facto a crise Covid trouxer uma inversão na relação entre taxa de crescimento do PIB e taxa de juro, portanto, esta linha aqui, a laranja, a dívida pública, e se isto se mantiver ao longo de vários períodos, na minha simulação eu estou a considerar 20 anos, a dívida pública cabo-verdiana tenderá a aumentar ao longo dos próximos 20 anos de uma forma muito pouco sustentável. Não é? Portanto, aqui a economia cabo-verdiana incorrerá no risco de não conseguir resolver o problema da dívida. No segundo cenário, se pelo contrário, se conseguir manter uma taxa de crescimento superior à taxa de juro, desculpem, segundo cenário não, peço desculpa, este era o primeiro cenário, este é o segundo cenário e cenário 1, crescimento mais alto que a taxa de juros, cenário 2, taxa de juro mais alta do que o crescimento. Portanto, cenário 2 é insustentável, cenário 1, continuando as projeções tal como estão, a economia resolve os seus problemas. Cenário 3, há aqui um efeito sobre o crescimento e tem que haver déficit. A dívida não tem tendência a diminuir, mas mantém-se de forma mais ou menos sustentada ao longo do tempo. E depois, no último cenário, conseguimos baixar o crescimento, mas conseguimos mantê-lo mais alto que a taxa de juros, temos que manter algum déficit, a dívida terá tendência a diminuir. Portanto, no fundo, o que é que eu quero enfatizar com isto? E peço desculpa com esta coisa de cenário 1, cenário 2, espero que não estejam muito confundidos. O que eu queria enfatizar com esta apresentação é que é muito importante, no fundo, conseguir manter esta relação que aqui aparece, que é a capacidade de manter a taxa de crescimento do PIB mais alta do que a taxa de juros. Aquele rácio de desconto que aparecia lá em cima, o 1 mais R sobre 1 mais Q, sempre que a taxa de juros estiver mais alta do que o PIB, a nossa dívida pública tenderá a disparar. Se nós conseguirmos que a taxa de crescimento do PIB esteja mais alta do que a taxa de juro, nós conseguiremos que a economia entre num caminho sustentável para a dívida pública e resolvemos os nossos problemas de dívida pública. Se, pelo contrário, com a crise Covid, o crescimento descer e os custos de financiamento da dívida dispararem, de tal maneira que se inverte a relação entre custos de financiamento da dívida e taxa de crescimento,
vai ser muito difícil controlar e sustentar a dívida. Dito de outra forma, é imprescindível ter uma taxa de crescimento alta, mais alta do que a taxa de juros. Reparem, este cenário era sustentável, este cenário é sustentável, este cenário é insustentável, o cenário 2, e o cenário 3 é um cenário em que nós temos uma manutenção do status quo sem conseguir verdadeiramente resolver o problema da dívida e colocá-la em níveis mais aceitáveis do ponto de vista dos parceiros internacionais e depois da capacidade de ir aos mercados e conseguir financiamentos razoáveis. Reparem que aqui estamos a assumir uma taxa de juros de 3%, que já ela é relativamente controlada, não é? Mas com dívidas de 125% pode ser difícil conseguir manter estas taxas de juros, como vocês bem sabem.